Chegamos em 2023, esse é um dos nossos primeiros vídeos e esse ano você prometeu que ia emagrecer, ganhar mais dinheiro, ter mais relacionamento, enfim, você fez uma lista das suas promessas que você prometeu em 2022 e você acabou não cumprindo. Mas em 2023 a gente fez promessas, né? A promessa é que a gente vai ter uma vida melhor, que a gente vai avançar, que a gente vai crescer. Porém, você tem esse fator de autossabotagem. Sim, quem que é essa autossabotagem? Geralmente você é uma pessoa procrastinadora, deixa tudo para depois, ou simplesmente é uma pessoa preguiçosa. Você sabe a diferença? Como que você pode identificar se você é uma pessoa procrastinadora ou preguiçosa? Bom, nesse vídeo eu vou contar um pouco ali do que é procrastinação e preguiça e a gente vai ter um bate-papo e uma conversa real e franca para que em 2023 você avance nessa vida, que você desenvolva, cresça e tenha cada vez mais autonomia da sua vida e desenvolva várias versões da sua vida de melhor forma possível. A procrastinação, na definição de fato, é o ato ali de protelação de atos. Por exemplo, você deixa de fazer um assunto muito importante e deixa para resolver depois. Só que você acaba priorizando atividades ali que não são tão essenciais na sua vida. E quando você deixa corriqueiramente essa atividade, você acaba se prejudicando. Só que a preguiça já é uma outra vertente, né? A preguiça, para muitos psicólogos, tem várias definições múltiplas, mas de forma geral, tudo significa que é uma falta de disposição crônica, né? De realizar atividades simples do dia a dia. Um dos sintomas ali é a saúde mental, né? Então, geralmente, a pessoa que é preguiçosa tem muita insatisfação com a vida dela, tem aversão a opiniões de pessoas ali que querem o bem dela, falta de compromisso, falta de disciplina e entre outros. Só que o que acontece? Quando você é uma pessoa procrastinadora, você acaba sendo roubada o seu tempo, sua vida, sua alegria, os seus hábitos, e isso vai fazendo que você desenvolva cada vez mais uma pessoa que fica para trás. Então, quando você procrastina, você acaba não enxergando que a procrastinação está muito atrelada ali à preguiça. Por isso que é tão difícil da gente conseguir separar procrastinação de preguiça, por basicamente os sentimentos ali serem muito parecidos. Mas quando você enxerga que você é uma pessoa procrastinadora e que você precisa melhorar e definir sua rotina, os seus hábitos, você consegue ali se desenvolver, ouvir opiniões e crescer. A ideia ali é que quando você consegue perceber que você é procrastinador ou que você é preguiçoso ou preguiçosa, você consegue desenvolver ali habilidades. Por exemplo, se você é uma pessoa procrastinadora, você acaba tendo muita insegurança na sua vida. Então você sempre vai ser uma pessoa insegura, vai ter medos, você vai achar que não é capaz, você vai acabar sendo uma pessoa muito egoísta, até mesmo pela sua família. A sua família às vezes vai querer te dar uma opinião, a sua mãe vai querer te dar uma opinião e simplesmente você vai fechar os ouvidos e os olhos e vai falar assim, não, eu sei tudo, ou não, eu não quero isso, ou vai ficar muito nervoso, vai ficar dependendo, até agressivo, dependendo da opinião que algum familiar vai ter sobre você, e aí você vai ficar com um pouco ali de arrogância também com todo esse sentimento. Eu também passei por isso, eu era uma pessoa muito procrastinadora, confesso, eu queria ali estudar, ter minha carreira, só que às vezes eu falava assim, então, eu vou mudar de emprego quando eu tiver esse curso. Ou pensar, não, eu vou fazer exercícios, eu vou emagrecer, eu vou fazer certas coisas quando eu tiver isso. E isso é um dos sintomas de procrastinação. Às vezes o que acontece é que você não percebe que você está procrastinando porque você pensa que a vida é assim, deixa te levar e vai acabando se auto-sabotando, tendo vários sintomas de insegurança, arrogância e até um pouco de medo. E isso faz muito mal para você, porque quando você fica procrastinando, você não desenvolve, você não cresce. Vai passar o ano de 2023 e você não vai conseguir identificar isso e vai continuar nessa mesma situação, nessa mesma carreira, nessa mesma profissão, nesse mesmo peso. E aí
Isso que se chama procrastinação. A procrastinação também tem várias áreas ali que, se você colocar aí no seu caderno, eu vou pedir aí para você dar um tempo e escrever tudo que você prometeu que ia fazer esse ano de 2023 ou que você prometeu que ia fazer em 2022 e não fez em 2022 e agora chegou 2023 e você falou que ia fazer. Realmente, pensa, você realmente fez? Se você não fez, foi por quê? Porque você era rebelde? Talvez sua mãe, seu pai te deu alguma opinião, você não quis ouvir? Você tinha insegurança, por exemplo, de trocar de carreira, trocar de profissão, procurar outro emprego? Ou, por exemplo, se você quer morar em outro país? Ou você deixou assim, não, depois, eu vou deixar para depois, vou deixar aqui um ano sabático, vou deixar minha vida de leve. O que acontece? Toda vez que você procrastina, você acaba perdendo tempo, você é roubado da sua vida. Então você precisa tomar algumas atitudes pequenas todos os dias para que você consiga se desenvolver, consiga crescer e desmontar esses maus hábitos da sua vida e se reaprender e se desenvolver, assim como eu também aprendi. Confesso, um hábito, por exemplo, que eu tinha é comer compulsivamente. Isso também é um ato ali para mim de procrastinação, porque eu sempre queria fazer exercício, sempre queria ganhar uma hipertrofia, mas eu não conseguia, porque eu gostava de comer, já comia pelo um gatilho emocional e comia sem parar. Só que não adianta eu falar que eu queria emagrecer, por exemplo, se eu não conseguir entender o que estava acontecendo comigo. Qual era a raiz desse problema? Muitas vezes a sua procrastinação pode ser por algum gatilho, alguma coisa que está lá no fundo, que desenvolve, gerando essa procrastinação. Por isso você precisa identificar qual tipo ali de dificuldade que você tem na sua vida, ou algum gatilho, algum hábito que está fazendo você procrastinar nos seus sonhos, na sua vida e fazendo que você acabe ficando infeliz ou simplesmente tendo uma vida que você não quer na sua vida. Aqui eu não estou pregando que você vai ser 100% de sucesso ou que você vai ser milionário, mas confesso que se você se esforçar na vida, se realmente você usar estratégias e planejamento, você vai sofrer muito menos na vida, você vai ter muito mais avanço, você vai crescer muito mais e não vai ter uma vida tão pesada, porque quando a gente não tem planejamento, a gente sofre e acaba dando voltas e procrastinando. E com tudo isso, vem os sentimentos ali de insegurança, de medo e a falta também de organização. Quando você procrastina, é muito óbvia. Quando você tem a procrastinação, você tem essa falta de organização mental, deixa você bem para trás. Porque assim, se você fica perdido na sua carreira, ou perdido ali no que você quer fazer, ou não tem um plano, você começa a ficar confuso, com tantas oportunidades, com tantas coisas para fazer, você acaba se perdendo. Então, a primeira dica é se planeje. Planeje muito bem o que você quer fazer. Uma dica, por exemplo, se você quer uma carreira X, procure uma pessoa que tem essa carreira X e veja aonde ela chegou, qual curso ela fez, qual pós ou graduação. Ou outro exemplo, se você quer emagrecer, veja pessoas que têm aquele corpo que você quer, o que ela fez, qual tipo de exercício, como ela chegou. E procure uma nutricionista, óbvio, né, para poder ali te dar um apoio, porque cada um tem uma realidade, um tipo de corpo, um tipo de peso. Outra coisa que você pode ajudar a escrever no caderno, numa agenda, todas essas atividades do seu dia, ver o que você pode fazer melhor, o que você pode fazer em tempos mais rápidos e mais curtos e dividir o seu tempo ali. Por exemplo, talvez hoje você tenha aqui no mercado, talvez amanhã você vai ter que procurar outro emprego. Então divida o seu tempo ali em prazos de organização para que você consiga desenvolver ali o seu dia e o seu ano. Outra dica também é separar tudo que é importante, importantíssimo e urgente. Eu sei que isso é clichê, mas isso ajuda muito. Toda vez que você separa aquilo que for importante, importantíssimo e urgente, você consegue identificar aquilo que realmente precisa ser feito. Um exemplo, por exemplo, urgente. Eu preciso trabalhar, então isso é urgente, então eu preciso arrumar um emprego melhor, ou preciso trabalhar todos os dias, chegar no horário, ou eu preciso estudar para conseguir um emprego melhor, com um salário maior, então isso é urgente. Importantíssimo, por exemplo, eu preciso ir no mercado todos os dias, isso é importante, mas eu consigo, por exemplo, ir no mercado uma vez na semana, então aí você pode separar. E outro é importante
é quando você, por exemplo, sabe que precisa limpar a casa, lavar roupa, mas você tem como dividir essas tarefas durante a semana, ou tem como você identificar ali, separar algum dia, pedir ajuda para uma pessoa limpar a sua casa, ou colocar uma agenda e pedir para todo mundo da sua família ajudar, ou simplesmente marcar um dia, uma vez na semana, e lavar suas roupas. Então, isso é importante. É importante você classificar e dividir as suas prioridades na vida. Isso vai fazer você desenvolver constantemente hábitos e rotinas para que o seu dia, sua realidade, você consiga produzir melhor e deixar de procrastinar. Outra coisa que você pode fazer é marcar 5 coisas urgentes que você precisa fazer neste ano. Por exemplo, precisa tirar a carta de motorista? Precisa mudar de casa? Precisa procurar outro emprego? Precisa fazer uma faculdade ou estudar? Precisa viajar? Então escreva 5 coisas muito importantes nesse ano que você possa fazer, que esteja dentro da sua realidade, que seja palpável e que te ajude. Isso vai fazer você não ficar frustrada, não procrastinar e também desenvolver junto. Então, sempre dou a dica de 5 coisas que você possa fazer e te ajudar ali, colocar metas na sua vida. E tenha esse alvo até esse final do ano para que você consiga ali batalhar pelos seus objetivos. Acontece que quando a gente evita de procrastinar na vida, a gente evita vários prejuízos. Eu sempre dou um exemplo, se você tiver uma dor de dente, a primeira vez vai dar uma pontada e você vai falar, vou deixar para depois. Depois vai dar outra pontada e você fala, vou deixar para depois. Depois vai continuar doendo, você vai ali na farmácia, toma um remédio e fala assim, não, eu vou tomar esse remédio aqui de dor e toma e passa o período ali do remédio que você tomou. E aí você fala assim, nossa, mas ainda está doendo. E aí você vai acabar chegando no dentista. E no final o que vai acontecer? Você vai fazer um canal, porque você sabia que o seu dente já estava ruim, já estava com dor, e você vai deixar essa dor se prolongar, tendo que fazer um canal, uma cirurgia, e aí pensa ao dinheiro, ao tempo que você gastou fazendo isso. Então, deixar de procrastinar evita vários prejuízos, evita vários sofrimentos, evita várias coisas na sua vida. Então, gente, evite de procrastinar, evite ali de você ser preguiçoso, porque isso faz com que você desenvolva melhor, faz com que quando você tem um planejamento, uma rotina, ajuda você a conseguir se organizar e entender, por exemplo, que aquilo, se você procrastinar, a longo prazo vai causar um efeito ruim na sua vida. E também, se você perder oportunidades, elas não vão voltar. Então, por isso que quando eu sempre falo, tem um planejamento, vai ajudar você a desenvolver. Outra coisa é você não ficar desmoralizado. Quando você abre a sua boca e falando que quer fazer X coisas, aquelas coisas para todo mundo da sua família, para todo mundo da sua vida, você vai acabar perdendo credibilidade ali, porque aí a pessoa fala assim, mas você não falou que ia aprender a dirigir esse ano e não tá aprendendo? Ou por exemplo, você não falou que ia arrumar outro emprego e não procurou outro emprego? Não fale aqueles planos que você quer fazer. Evite de deixar ali, de contar as coisas para as pessoas. Marque na sua agenda e lute ali pelos seus objetivos. Isso vai fazer total diferença. E outra coisa, procure se relacionar melhor com as pessoas que te queiram bem. Procure ouvir as pessoas que te querem bem, mas cuidado com as influências, porque tem muitas pessoas da família que às vezes realmente não te querem tão bem. Então você precisa saber, ter sabedoria para administrar esses sentimentos. Às vezes até nossas próprias mães são um pouco confusas, né? Mas é bom você ouvir sua mãe, observar aquilo que ela tá falando, ver se realmente te ajuda e tenta observar um pouco o que ela fala, mas sempre tendo cuidado ali de como que você vai entender, como você vai absorver a sua vida. Então não rejeite todas as opiniões, às vezes é importante ouvir algumas opiniões, mas cuidado para não absorver opiniões que talvez façam mal para você, sejam tóxicas, e isso ajuda bastante. E tem uma regra que eu sempre falo, que é 70-30. Nem tudo desse ano vai dar certo. Geralmente 30% do que você planejou vai dar errado. Isso é normal, somos seres humanos. E 70% vai dar certo. Mas se a gente se esforçar, se planejar,
a gente vai conseguir chegar a esse alvo. Talvez demore um pouco mais, um pouco menos, isso vai depender muito da realidade de cada um. Mas não pense ali em ser egoísta, não pense em ser retraído, não pense ali de forma de autopiedade, eu não consigo as coisas, não. Sempre tem um jeito. Eu sei que realmente as coisas são difíceis, mas se mantenha em bom ânimo. Existe até uma palavra, mantém-se em bom ânimo. Existe até na Bíblia falando que quando a gente mantém o bom ânimo, a gente olha para o céu, mantém as esperanças, a gente consegue ter alegria, felicidade, mais do que as coisas materiais, mais do que as coisas aí nessa terra, mas que vai te ajudar a desenvolver muito, muito na vida. E pare de dizer que você é coitado. Para agora com essa mentalidade. Eu tenho certeza que esse ano de 2023 você vai ganhar muito, você vai ter prosperidade, você vai conseguir desenvolver e você vai ter uma imagem ali de sucesso, uma imagem ali que você vai crescer e que esse negócio aí de 2022 que foi ruim, vai agora em 2023 desenvolver cada vez mais, crescer, ser impulsionado. E eu espero muito que eu tenha ajudado vocês com essas dicas. Espero vocês para esse próximo vídeo. Já curte, compartilhe e comenta aqui para mim quem vai desenvolver em 2023. Espero vocês, um beijo e tchau, tchau!